Olá, sejam muito bem-vindos. Um mercado regulamentado em grandes países e que no Brasil está no foco de um debate no Congresso Nacional, o das apostas esportivas. Apesar de ainda não ter uma lei clara no país, milhares de brasileiros já movimentam o setor. A expectativa é que a regulamentação possa gerar empregos e aumentar a arrecadação de impostos. Temas para a entrevista de Wesley Cardia, presidente da Associação Nacional dos Jogos e Loterias. Seja bem-vindo aqui ao canal Empreender. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Agora, esse é um tema que entrou na agenda, está sendo muito discutido. E a primeira pergunta, por que esse mercado precisa ser regulamentado? Precisa ser regulamentado por uma razão muito simples. Hoje, ele é completamente, embora legal, depois da lei de 2018, mas hoje qualquer um pode montar o seu site de apostas esportivas, concorrer no mercado, sem que se tenha qualquer controle sobre o que ele está fazendo, sobre a premiação, que sistemas de arrecadação ele usa, etc, etc. Portanto, o mercado regulamentado vai dar uma forma de controle ao governo federal, vai permitir arrecadar impostos que hoje não são arrecadados, vai fazer com que o mercado ande dentro de uma linha segura, não só para o governo, mas também para o apostador. Porque hoje o apostador, nesses sites pequenos, ele não tem a certeza de que vai receber. E se ele não receber, ele não tem a quem recorrer. Enquanto os grandes sites, que têm a segurança, onde o consumidor, o apostador, tem segurança, são poucos. A grande maioria de pequenos sites sem qualquer controle. Então é isso que o governo pretende, através dessa regulamentação, organizar de uma vez por todas. Agora, já tivemos uma medida provisória, agora se discute um projeto no Congresso Nacional. Como o setor encara essas propostas que foram apresentadas pelo governo e agora estão em discussão no Congresso? Quando saiu no início de agosto a medida provisória, o mercado vibrou. Opa, finalmente vai acontecer, vai ser organizado, já temos um norte, temos um rumo. Algumas coisas não foram do total agrado do setor, porque os impostos, principalmente esse ponto, os impostos que estão na MP são excessivos. Nós esperamos que o PL, que o projeto de lei em regime de urgência na Câmara Federal, reduza os impostos. E não é simplesmente, Orengo, não querem pagar imposto. Não, as empresas querem pagar imposto, mas um imposto justo. Porque se ele não for justo, o mercado corre para o ilegal. Isso acontece em vários países do mundo, onde a carga tributária foi excessiva, e aí os apostadores foram para os sites ilegais. Mas os governos têm como coibir. Não tem. Tem como coibir alguma coisa, mas o todo é impossível. E aí o apostador, que se a intenção dele é ganhar algum dinheirinho com aquela aposta, se divertir, mas ter o seu ponto de lucro na aposta que faz, ele vai correr para aquele que não paga imposto porque paga mais no resultado. O que é óbvio, se não tem que pagar o imposto, ele pode jogar mais na premiação. E é isso que nós não queremos que aconteça. Nós queremos que seja um mercado regulado e justo, para que todo mundo esteja dentro das regras do governo. Agora, a gente vive momentos no Brasil em que há uma busca aí por arrecadação, até em função da nova regra fiscal, o governo buscando zerar déficit. Então, é uma saída, inclusive, econômica, financeira para o executivo. Já tem hoje uma estimativa, tem como aferir quanto esse mercado pode dar de retorno em impostos? Rodrigo, isso é uma pergunta que sempre fazem e que eu respondo, às vezes, de maneira até um pouco jocosa. Porque o governo arbitrou, tirou da cartola o número entre 2 e 6 bilhões de reais de arrecadação no primeiro ano. Se é verdade, é esse o número? Ninguém sabe. Nós não sabemos, o governo não sabe, porque hoje estima-se que existam cerca de 4 mil sites operando no Brasil, dos quais deverão ficar 50, 60, 70, esses vão concentrar as apostas. No início, logo no início, a arrecadação é pequena, até que todos se ajustem. Depois, a partir de um determinado momento, ela explode, porque aí todos estarão trabalhando dentro das regras. Mas o valor efetivo desse primeiro momento, ninguém sabe. E nós só saberemos quando estiver regulamentado, porque daí todos vão declarar
o quanto faturam e quanto tem que pagar de imposto. Agora, nesse cenário, qual é o risco hoje de não regulamentar, de não ter uma lei específica, continuar com o mesmo sistema que existe hoje? Por incrível que pareça, há centenas de sites brigando para que não seja regulamentado. É inacreditável, mas é assim que funciona, porque está muito bem para o ilegal. Quem briga pela regulamentação são os grandes sites, os representados pela NJL e pela outra associação, que querem a regulamentação. Mas, se não acontecer, vai continuar o mercado completamente informal, o governo sem saber quem é sério e quem não é e quanto pode arrecadar de impostos. Por isso que nós temos que focar nisso, através da MP ou através de PL, seja lá qual for o caminho. Mas nós temos que botar para funcionar dentro das regras. Agora, sempre quando esse assunto entrou na pauta de discussão do Congresso, né, em outras legislaturas, a gente já viu algumas tentativas, né, alguns pontos são colocados até em contraposição a essa ideia. Vou citar alguns aqui, né. Primeiro, um ponto que foi muito trazido pelas bancadas ligadas à religião, né, que era algo até dogmático. E depois até o Ministério Público, que apontava a possibilidade de uso do sistema para lavagem de dinheiro. Como o setor encara esse tipo de contraponto? Eu acho fantástico esse tipo de colocação, Rodrigo, pelo seguinte. Primeiro, a lavagem de dinheiro é hoje, com o jogo ilegal. Hoje acontece, enquanto nós estamos falando aqui, está havendo lavagem de dinheiro. Com a regulamentação, ela deixa de existir. Então, mais uma força, mais um ponto positivo para a regulamentação. A outra coisa, o outro ponto que tu levantaste da bancada evangélica. Rodrigo, o jogo já existe. Não é a lei que vai criar o jogo, não é a regulamentação que vai incentivar o jogo. É o contrário. A regulamentação inibe determinadas pessoas de participarem. Inibe os jovens de menos de 18 anos, inibe o ludopata. Ludopata é aquela pessoa que tem, eu sei que tu sabes, mas para os nossos telespectadores, é aquela pessoa que tem problema, tem vício em jogo. Por quê? Porque ele vai poder mandar um e-mail para uma central das casas de apostas e dizer: eu estou com problema, me cortem durante um ano. E automaticamente o CPF dele está vetado. Em nenhuma casa de aposta ele vai poder jogar. Hoje, não tem controle. Então, a regulamentação vai ao encontro e ao desejo tanto da bancada evangélica quanto daqueles que dizem que é para lavagem de dinheiro ou que facilita. Hoje facilita a manipulação de resultado, porque pode apostar em qualquer site sem controle. Com a regulamentação, inibe a manipulação de resultado dos jogos. Então, não tem nenhum ponto que seja desfavorável. Todos os pontos, qualquer ponto que tu levantes aqui, tem um argumento positivo para a regulamentação. Agora, a gente falava até das tentativas de mudança de legislação e outras legislaturas, a gente acompanhou várias tentativas aqui no Congresso, né? Geralmente, quando há uma necessidade de aumentar a arrecadação, essa é uma proposta que é levada em consideração, mas por algum motivo trava e travou diversas vezes, né? Por que, nesse momento, há um ambiente mais favorável? O que mudou nesse cenário que hoje tem uma perspectiva até positiva de avançar essa proposta dentro do Congresso? Eu diria que são dois fatores. Primeiro, porque há um entendimento da sociedade de que deve haver uma regulamentação. Tem que ser colocada a ordem na casa. Ponto 1. Ponto 2. O governo precisa arrecadar. E o governo está buscando, em vários segmentos onde não havia arrecadação, um modo de trazer mais dinheiro para o caixa da União. Então, esta é a principal razão para esse movimento mais forte agora. Durante o governo Bolsonaro, durante 4 anos, tinha um decreto que andava de um lado para o outro, vai do Ministério para a Casa Civil, da Casa Civil para o Ministério da Economia, e nunca era assinado. Hoje há um interesse e há um entendimento do ministro da Fazenda de que isso deve ser regulamentado para arrecadar impostos. Então, se há algo positivo, se através desta arrecadação a gente vai poder investir, Brasil, investir em escola, em segurança pública, em educação, por que não fazer? O dinheiro está aí, está no mercado. Vamos botar em algo que seja interessante. E a gente está acompanhando essa discussão, primeiro na Câmara, depois ainda vai para o Senado.
Como os setores estão participando dessa discussão? Estão sendo ouvidos? Sim, o Congresso Nacional sim. está abrindo espaço para realmente ouvir quem opera esse sistema? Sim, isso eu tenho um reconhecimento, eu tenho que fazer um reconhecimento muito grande, tanto ao Ministério da Fazenda, que ouve as entidades, ouve as casas sem nenhum problema, pede que se contribua, tanto para a realização, para escrever a MP, tanto para as portarias que vão fazer a regulamentação mais específica. Então, há uma relação muito forte com o Ministério da Fazenda, porque eles sabem que, se errarem a mão, pode acontecer aquilo que aconteceu em Portugal, onde a regulamentação não foi correta e a maior parte do jogo continuou sendo ilegal. Aliás, vai crescendo ilegal. Ou como foi na França, que também erraram na mão e algumas casas de aposta, pura e simplesmente depois de terem pago uma fortuna pela licença, foram lá e devolveram. Obrigado, não quero mais. Não funciona. E foram para o ilegal. Para que isso não aconteça, o Ministério da Fazenda vai ouvindo o setor e também a Câmara. Nós temos tido uma boa relação com os deputados que era o eventual relator, que era o deputado Felipe Carreiras, hoje com o deputado Viana, que estão nos ouvindo e estão muito atentos às necessidades do mercado, porque eles se deram conta de que, se errarem a mão, vai ser ruim também para o governo. Então, eles estão muito cônscios disso para chegar no melhor texto possível. E a gente continua discutindo esse assunto, que é importantíssimo, está na pauta hoje do Congresso Nacional. A gente falava de toda a tramitação, e vai sendo uma tramitação longa, primeiro na Câmara, depois no Senado, já passou por avaliações do Executivo, ouvindo o setor, e temos muito ainda a conversar sobre esse assunto. Logo depois de um rápido intervalo, estamos falando aqui sobre regulamentação das apostas esportivas no Brasil, um debate que a gente acompanhou muitas vezes, mas agora a perspectiva mais efetiva de aprovação no Congresso Nacional. Então, não saia daí, a gente está conversando com Wesley Cardia, presidente da Associação Nacional dos Jogos e Loterias. Então, voltamos logo em seguida. Voltamos com a entrevista, hoje com Wesley Cardia, presidente da Associação Nacional dos Jogos e Loterias, falando sobre regulamentação, propostas em discussão no Congresso Nacional. No primeiro bloco a gente falou sobre toda essa tramitação, mas eu queria avançar ainda para esse histórico, né? Até para saber das referências internacionais. A gente falou aqui de Portugal, da França. Vamos falar da Inglaterra, continua sendo hoje a referência nas apostas esportivas no mundo? Sim, a Inglaterra é a referência, e uma das referências que a gente usa para avaliar o mercado é quão melhor é a regulamentação em relação ao que se chama de conversão do apostador, ou seja, quanto mais apostador tem dentro do sistema legal e quanto está no sistema ilegal. E aí são o primeiro e o último lugar desse gráfico. Em primeiro lugar, a Inglaterra, onde tem a melhor regulamentação de todas, e 98% dos apostadores usam o mercado legal. Contra a Índia, que tem uma regulamentação horrorosa, e aí são 4% dos apostadores do mercado legal. Ou seja, não regulamentou nada, né? Porque errou na mão e aí não deu certo. Então, entre Inglaterra e Índia, tem toda uma gama de países. A Colômbia, aqui na América do Sul, é muito bem regulamentada. Espanha é outro modelo que se pode seguir. Mas o modelo, como tu disseste, internacional é a Inglaterra, que vai se aprimorando. Porque também eles jogam, acho que desde a época do Henrique VIII, né? Para saber quantas esposas o Henrique VIII ia ter ou não ia ter. O brasileiro tem aí essa tradição, sim, esse hábito de apostar? Sim, o brasileiro é um apostador, o brasileiro gosta de jogar, e não só na aposta esportiva, mas no jogo do bicho e em tudo mais. O Brasil tem hoje, embora seja proibido por lei, tem cassinos funcionando ativamente. E pode? Não pode, mas tem. Por que não regulamentar, então, e o governo faturar e controlar isso? Mas tem em todos os setores. Tem o brasileiro,
eu acredito que com a regulamentação, ele tendo a segurança de que está fazendo a aposta num site 100% legal e controlado, que ele aumente ainda mais a aposta. Mas certamente aqueles que estão nos sites piratas, se a regulamentação for boa, migrarão para os sites legais. Agora, aquele brasileiro que hoje procura um sistema seguro, ou seja, vai fazer uma aposta fora do Brasil. E tem muita gente que viaja de férias e coloca lá no destino o cassino regularizado, né? Sim. Esse recurso hoje, ele está saindo do Brasil e poderia ficar no país com a regulamentação? Com a regulamentação dos cassinos, tanto o cassino online quanto o cassino físico, sim. E é uma coisa que espero que aconteça. Isso faz parte do projeto 442, que está no Senado, já foi aprovado na Câmara e hoje só depende do Senado para ser regulamentado. Agora, é interessante que ao falar de investimento, eu lembrei na hora daquela experiência que tivemos já no Brasil, com grandes investimentos, dos bingos, né? O que deu errado naquela oportunidade e o que fazer aí até para aprimorar no momento da regulamentação? Tem muito folclore, tem muita história que diz, foi isso, foi aquilo, aconteceu uma briga com fulano, o presidente ficou chateado com Beltrano. Ninguém sabe a história real, mas do dia para a noite, acabaram os bingos. Foi decretado o fim dos bingos, foram muitos milhares de empregos capados de uma hora para outra e de lá para cá o que restou foram os bingos ilegais. Existe? Qualquer cidade média, cidade grande tem. É legal? Não, não é. Então, de novo, eu pergunto, por que não regulamentar e trazê-los para a legalidade? Agora, é interessante que esse assunto das apostas esportivas, ele ganhou grande repercussão com uma investigação, que foi a investigação dos jogos combinados, né, ou das partidas combinadas. Diversos atletas brasileiros foram listados, estão sendo investigados. Né? CPI. Uma CPI no Congresso Nacional. O que fazer para evitar esse tipo de problema? Ou crime, a gente está falando de crime. Né? E quem é lesado quando existe algo parecido como o que a gente está vendo aí nessas investigações? Eu poderia falar muito tempo sobre isso, eu vou tentar sintetizar no seguinte. O lesado é a casa de apostas. Por quê? Porque é quem paga. O objetivo do fraudador é, para ganhar dinheiro, quebrar a banca, quebrar a casa de apostas. Porque ele usa de subterfúgios muito bem tramados para fazer a manipulação do resultado e só tem um perdedor nessa história, que é a casa de apostas. Também perde aquele apostador que jogou imaginando que o resultado fosse o natural e deu um resultado estapafúrdio, que ninguém imaginava. Eu gosto de brincar aqui que é um jogo entre Flamengo e Sananduva, e todo mundo sabe, todo mundo imagina que Flamengo vai ganhar de goleada, e aí o Sananduva ganha. Só tem um ganhador, só um apostador ganhou nisso. E esse apostador ganha muito dinheiro pelo resultado inusitado, só manipulando. E para manipular, também a solução é a regulamentação. Por quê? Porque hoje, como é que funciona? Como é que ele manipula? Ele aposta com 50 CPFs diferentes em 50 casas de apostas. Então não há um controle, não acende luz vermelha nenhuma, porque é uma aposta pequena, de R$1.000. Mas, vezes 50 apostas, R$50.000, se torna algo interessante. E quando ele ganha, ele faz o retorno da aposta para um único CPF, o que também não é permitido, não será permitido com a regulamentação. O apostador que faz a aposta recebe o resultado. Não posso eu apostar e tu receber. Isso não existe. Não pode funcionar assim. E outra coisa que eu gosto de dizer é: manipulação existe no mundo todo. São máfias internacionais. Acontecem na Europa, hoje estão acontecendo na Europa, não é só no futebol, é em ping-pong, tênis, cricket, jogos que nem se faz no Brasil, mas que têm apostas manipuladas. O futebol no Brasil, claro, que é o mais representativo, onde estão as grandes apostas, então acaba sendo o alvo dessa máfia. Mas isso também muda radicalmente com a regulamentação. Agora, é até interessante para a gente explicar para quem está nos acompanhando, né, e está imaginando assim, o que muda com a regulamentação?
O apostador vai ter lá uma lista de sites, de empresas. Como é que ele vai ter acesso e como pode saber qual a empresa que está lá cumprindo as regras do jogo, está autorizada e qual empresa não está? Como é que vai ser esse tipo de comunicação e até de transferência de informação para o apostador? Muito fácil. Primeiro, no site do Ministério da Fazenda vai dizer quem são as empresas autorizadas a funcionar. Mas, se ele não quiser procurar, ele sabe que aqueles que estiverem anunciando ou patrocinando clube, atleta, competição esportiva, é um site autorizado. Porque o governo não permitirá, a lei, não é o governo, a lei não permite que uma empresa não licenciada faça publicidade. Então, se tiver lá na camisa do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do Grêmio, do Inter, é porque está autorizado. Do contrário, ele sai da camisa. Agora, quais são os maiores players do mercado hoje, né? Há muito investimento e poderá chegar muito investimento internacional no Brasil com regulamentação? Há investidores locais, nacionais? Como é que o mercado está hoje aí no Brasil? Essa pergunta, Rodrigo, não é normalmente colocada, mas eu tenho informação interessante sobre esse assunto. Primeiro, se a regulamentação for feita errada, ou não atraente, como está na MP, com um imposto muito alto, alguns sites internacionais e alguns que já estão grandes, que estão operando, não atuarão no Brasil. Opa! Então, não vão pedir a licença? Não vão pagar os 30 milhões exigidos pelo governo? Não, não vão, porque não dará resultado. Então, ponto 1. Ponto 2. Se a regulamentação for bem feita, além desses que já estão aqui, outros que estão esperando para entrar no Brasil vão entrar, grandes. Por que não entraram? Porque são empresas negociadas com ações negociadas em bolsa que não podem trabalhar em mercado não regulamentado. Então, quando o mercado for regulamentado, virão. Eu não estou falando só inglês, americana, são empresas chinesas, empresas coreanas, que certamente abrirão os seus sites de apostas no Brasil. E isso é interessante até para as pessoas já imaginarem o que vai acontecer, o que pode acontecer com a regulamentação. Vamos falar agora do apostador, né? Como é que funciona o sistema e tem como aferir qual é a aposta média hoje no Brasil, como as pessoas costumam participar, né? Tem grandes apostadores. Como é que está hoje esse mercado no país? Excelente. Ao contrário do que as pessoas imaginam, a aposta é muito pequenininha. A aposta é de 2, 3, 4, 5 reais, que é a aposta de diversão. Isso é uma coisa que a gente tem que centrar, calcar nesse ponto. A aposta esportiva não é para ganhar dinheiro, não é modo de vida, não vai resolver a vida de ninguém. A aposta esportiva é para brincar. Tá ali vendo com os amigos, eu entendo mais de futebol do que tu, então vamos lá, eu vou apostar aqui, vai ganhar o Inter contra o Grêmio, vai ganhar o Palmeiras contra o São Paulo. É isso, é uma brincadeira, que resulta em algum ganho. Vamos imaginar que numa aposta de R$2 ele vai ganhar outros R$2. É brincadeira. Então, este é o grande foco. A grande massa de apostadores está nesse valor até R$20. Tem apostas de R$1.000? Tem. Mas é 5, 10% do mercado. Isso é interessante até para quem não conhece aí o mercado entender como funciona. E eu sei que há diversas maneiras de apostar, né? Tem a clássica, que é do resultado, e tem a loteria esportiva, que existe há muito tempo no país. Aliás, é bacana a gente falar aqui das diferenças, né? A loteria esportiva, ela já existe há muito tempo, o pessoal já aposta. Qual é a diferença hoje da loteria esportiva clássica para o site de aposta que pode ser regulamentado? Um dos principais pontos que atraem é a fluidez, a rapidez. Aposta, em seguida sabe o resultado. Era o grande atrativo da raspadinha. Não sei se é da tua época, mas acredito que muitos dos nossos telespectadores aqui, dos assinantes, lembrem da raspadinha. Era instantâneo, sabia do resultado na hora. A aposta esportiva tem muito disso, né? Começou o jogo, vai lá, aposta, aí no resultado. A loteria esportiva, ela faz na segunda para saber o resultado no domingo, isso é algo mais complicado. Os valores são grandes.
Sim, mas ganha um, ganham dois. Mega Sena ganha um a cada 3 semanas. Ah, é uma bolada? Sim, mas a chance de ganhar é de 1 em não sei quantos bilhões. Na aposta esportiva, não. Ele tem grande chance de ganhar. Aliás, muita probabilidade de ganhar se ele fizer lá um resultado, apostar num resultado razoável. Então essa é a principal diferença. Ninguém fica milionário, ninguém fica rico. E o objetivo não é esse. O objetivo é se divertir. E esse é um tema que com certeza a gente vai discutir muito aqui ainda no canal Empreender, porque está sendo debatido no Congresso Nacional. E o nosso objetivo aqui é abrir espaço até para conhecer melhor o mercado, para saber dos argumentos, dos potenciais desse setor. E vamos acompanhar também aqui a discussão na Câmara e no Senado. Eu quero agradecer Wesley Cardia, presidente da Associação Nacional dos Jogos e Loterias, que esteve com a gente aqui no canal Empreender. Já deixar convite para novas entrevistas. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. E agradecer principalmente a você que acompanhou a entrevista aqui no canal Empreender e já deixando convites aqui para as novas entrevistas do canal. Muito obrigado e até a próxima.